Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e neste vídeo nós vamos analisar, vamos entender a primeira lei de Napoleão Hill, a primeira lei para o sucesso de Napoleão Hill. Napoleão Hill escreveu um livro que é uma compilação de um outro livro, mas esse livro se chama As 16 Leis do Sucesso. Então, na época, Napoleão Hill fez diversas pesquisas com diversas pessoas que tiveram sucesso na vida e criou esses livros, escreveu esses livros. Então, as 16 Leis do Sucesso é um desses livros, tá? E vamos analisar nesse vídeo esta primeira lei. A primeira lei é que você deve ter um propósito. Como assim? Que propósito, né? Um propósito no sentido de objetivo. Você tem que ter um objetivo na vida. E aí ele traz o exemplo de Henry Ford. Henry Ford, ele é uma referência no mundo da administração. Eu não sei se você sabe, mas a profissão administração é uma profissão que tem em torno de um pouco mais de 100 anos. E Henry Ford é uma referência no mundo da administração. Por quê? Porque, por exemplo, ele criou a linha de montagem de automóveis. Foi ele que criou esse conceito e foi ele que popularizou esse conceito entre as grandes fábricas de automóveis. E aí Henry Ford, ele tinha na época da faculdade um amigo que ele era muito mais brilhante do que o Henry Ford, era infinitamente mais brilhante do que o Henry Ford. Mas alguns anos depois, Henry Ford se tornou famoso, criou a fábrica de Ford T, né? Que era o veículo ali da época, o primeiro veículo da Ford. E enquanto esse engenheiro brilhante, com QI altíssimo, não conseguiu chegar muito longe, ele não se tornou famoso nem nada disso. E aí Napoleão Hill explica que a diferença é porque Henry Ford ele tinha um objetivo, enquanto que esse amigo brilhante do Henry Ford não estava nem aí com nada, ele não tinha objetivo nenhum. Apesar de ser brilhante, ele não utilizou a capacidade dele, então, de criação e de inteligência para atingir objetivos, porque ele não tinha objetivo. E aí Napoleão Hill explica que isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, quando uma pessoa tem um objetivo, por causa do pensamento dela, porque o pensamento, naquela época, eles já estavam percebendo o quanto o nosso pensamento é poderoso, o quanto o nosso pensamento atrai as situações que nós queremos para nós, ou que nós sentimos e visualizamos em nossos pensamentos. Então, ele fala que você precisa ter um propósito, porque esse propósito é um objetivo, né? E aí você vai colocar todas as suas forças, o seu pensamento e as suas ações para atingir aquele objetivo, para atingir aquele propósito, e que assim, por causa disso, você vai conseguir realizar o que você quer, desde que você foque as suas forças, desde que você organize as suas forças, o seu pensamento naquele seu objetivo, naquele seu propósito. Isso está ligado também com decisão. Ele também aborda a questão da decisão, né? Então, você precisa decidir. Você não pode ficar perdendo muito tempo para tomar uma decisão. Você tem que decidir rápido. Inclusive, quando o milionário da época, que era Carnegie, ele propôs para Napoleão Hill fazer essa pesquisa, criar esse material para ajudar outras pessoas a terem sucesso, ele mesmo foi submetido a um teste. Então, Carnegie fez uma pergunta para ele, e ele, em menos de um minuto, porque Carnegie estava cronometrando o tempo, em menos de um minuto ele respondeu. E por causa disso, ele foi escolhido para realizar essa tarefa. Ele foi apresentado a Henry Ford, ele foi apresentado a Thomas Edison, a diversos milionários daquela época dele, porque
Carnegie conhecia todo mundo, né? Ele era o mais rico daquela época. E aí ele apresentou Napoleão Hill para essas pessoas e Napoleão Hill fez esse trabalho fantástico de compilar o que dá certo, por que algumas pessoas dão certo e por que outras pessoas não dão certo. E aí, decisão, então, está ligado com propósito. Você precisa decidir, tá? Você não pode ficar perdendo muito tempo para decidir sobre o que você vai fazer, qual o objetivo que você vai focar, tá bom? Bom, esse é um vídeo rápido, essa é a primeira lei das 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. Nos próximos vídeos eu vou colocar uma lei em cada vídeo. Para quê? Para a gente ter um pouco de profundidade, para a gente entender por que Napoleão Hill chegou a essas conclusões dessas 16 leis do sucesso. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um clique, dê um like aqui embaixo, faça o seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Na medida do possível, eu vou tentar responder a todos os comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que vamos colocar neste canal. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!